Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é número 3, o dom de profecia. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficará comigo no dia do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. O sábado do Senhor chegou, meu Deus. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo, pregando a Tua palavra. Por isso, meu Deus, fique comigo nesse dia do Senhor. Por isso, tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. O dom de profecia. Começando as profecias e o tempo. O que você acha das profecias? Você estuda as profecias? Vocês se atentam a elas? Se você não estuda, se você não presta atenção em profecias, passa a partir de hoje a estudá-las, a partir de hoje a compreendê-las e se preparar para o tempo do fim. E esse rapaz aí, chamado Guilherme Miller, ele se preparou, estudou, como eu falei no vídeo anterior, ele queria confrontar a Bíblia Sagrada, dizendo que ele estava certo e que a Bíblia estava errada. E ele era um ateu, mesmo sendo de uma família que era da Igreja Batista. Ele frequentava, mas em seu coração ele duvidava da Bíblia Sagrada. Por isso, se tornou um ateu por duvidar. Mas ele fez esse combate com a Bíblia Sagrada, ele viu depois, ele leu de Gênesis ao Apocalipse e viu depois que ele estava errado e que a Bíblia estava certa. Por isso que Guilherme Miller, durante 10 anos, foi pregando nas igrejas lá da Filadélfia, nos Estados Unidos, pregando as profecias, principalmente a de Daniel, capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, por isso que ele entendeu errado essa profecia, que essa profecia do santuário ser purificado seria a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo, lá na Nova Jerusalém, e de passar de sacerdote para sumo sacerdote. Ele não viria naquele ano, no fatídico dia 22 de outubro de 1844. Por que eu falo fatídico? Para as pessoas que ficaram esperando a segunda volta de Jesus. Mas o fatídico é a mesma coisa do desapontamento. Então, por isso que eles ficaram esperando naquele dia o cumprimento da profecia, que Guilherme Miller, por 10 anos, pregou incessantemente. E por isso está aqui, mostrando o livro do Grande Conflito em várias capas, de Ellen G. White, falando também sobre Guilherme Miller, no capítulo 18 em diante. E ela fala, no Grande Conflito, na página 271, um lavador íntegro de sentimentos honestos, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras
e que, no entanto, desejava sinceramente conhecer a verdade. Foi o homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. É como se diz, ele foi preparado para anunciar a segunda vinda de Cristo, que será para tempos longânimos, para o nosso tempo. Guilherme Miller viveu no século XIX, lá em 1800, ele começou a pregar em 1830, 33 mais ou menos. Então, ele recebeu um chamado para pregar a profecia. Mas na cabeça dele, ele entendia que no ano de 1844 Jesus voltaria. Mas Deus usou ele para anunciar a sua segunda vinda para tempo longânimo. E ela continua. Com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse e descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Elo após elo da cadeia da verdade recompensava seus esforços enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e a abrir as escrituras à sua compreensão. O grande conflito na página 320. Quer dizer, ele entendeu as profecias de Apocalipse e Daniel, que eu sempre falo aqui no meu canal. Daniel é a profecia e o Apocalipse é a revelação. Os dois livros se tornam um só. Porque o que tem em Daniel, o Apocalipse também tem. Só que de Daniel, por exemplo, como eu já expliquei já aqui no meu canal, no capítulo 2, ele começa do ano 605, que fala da estátua assustadora lá, que a cabeça de ouro é a Babilônia, 605, e vai até o ano 476 depois de Cristo. Quer dizer, 605 antes de Cristo e 476 depois de Cristo, que são os pés da estátua. Começa com a cabeça de ouro, que é a Babilônia, que começa em 605 a reinar no mundo e termina nos pés da estátua, em 476 depois de Cristo, com as 10 tribos bárbaras. Já no capítulo 7, ele avança. As pessoas falam, mas no capítulo 7 ele ampliou. A mesma profecia mostrou novas figuras, ampliou a profecia, mas é a mesma profecia. É a mesma profecia, mas é um avanço de tempo. Ali começou com Babilônia também, que era o leão, a Medopérsia, que era o urso que era a Medopérsia, o leopardo, que era a Grécia, e o animal terrível e espantoso, que era Roma. E por isso que depois do chifre pequeno avança para 538, que foi a ascensão do Papa, que sobremaneira cresceu e matou milhões de cristãos. A Igreja Católica Apostólica Romana. E de 538 avançou-se para 1798, principalmente no capítulo 8, que eu já anunciei aqui agora, nesse vídeo. Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, de 538 depois de Cristo até 1844. 1798 foi a queda papal
Em 1844 foi a ascensão de Cristo do lugar santo para o santíssimo, de sacerdote para sumo sacerdote. Então, por isso que Daniel repete as profecias, mas avança no tempo. Aí no livro Grande Conflito, na página 323, ela continua: outra espécie de prova que vivamente me impressionava o espírito, diz ele, era a cronologia das Escrituras. Notei que os acontecimentos preditos que se haviam cumprido no passado muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo. Quer dizer que ele entendeu certo as datas das profecias, principalmente da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que ele entendeu que começou em 457 a.C. e que foi até o ano 1844 depois de Cristo. E naquele ano do desapontamento foi o término da profecia, que a profecia levaria até aquele dia, no dia 22 de outubro de 1844. No Grande Conflito, na página 323, continua: os 120 anos do dilúvio, em Gênesis 6:3, quer dizer, falando de Noé, que ele pregou 120 anos, mas o povo riu da cara de Noé. E só 8 pessoas entraram na arca. Os 7 dias que o deviam preceder, com 40 dias de chuva predita. Gênesis capítulo 7, verso 4. Os 400 anos da permanência temporária da semente de Abraão. Gênesis 15, 13. Quer dizer, falando que do sonho que Abraão teve, que foi um aviso de Deus que sua descendência seria oprimida numa terra estranha, que seria oprimida no Egito. 400 anos. Os 3 dias do sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor. Gênesis capítulo 40, versos 12 a 20. Os 7 anos, aqui fala também do sonho, né, que o padeiro e o copeiro teve e que José interpretou. E aconteceu exatamente como ele tinha predito. Os 7 anos de Faraó, que também José, com a unção de Deus, né, com a ajuda de Deus, interpretou retamente. E foi confirmado que seria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Gênesis capítulo 41, versos 28 a 54. E os 40 anos no deserto, que o povo israelita foi, como se diz, ingrato, né? Que ficavam reclamando que no Egito era melhor e não agradecia a Deus pela liberdade que teve. Por isso Deus repreendeu e fez uma predição a Moisés que o povo iria vagar no deserto 40 anos. Como 40 dias que os 12 espias andaram pela terra, né, para conhecer a terra prometida, né, os frutos da terra, 40 dias eles andaram. E na profecia, um dia é um ano. Então, 40 dias, 40 anos. Em Números, capítulo 14, verso 34, os 3 anos e meio de fome, lá na época de Elias, a profecia de Elias, contra as abominações que estavam naquela época em Israel, com o rei Acabe casando com a idólatra Jezabel. Em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, e Lucas, capítulo 4, verso 25, o cativeiro de 70 anos, que foi predito por Jeremias, capítulo 25, verso 11, lá dos cativos hebreus em Babilônia. Cumpriu-se à risca. Os 7 tempos de Nabucodonosor, que foi o sonho louco de Nabucodonosor, que Deus
deu aquele sonho a Nabucodonosor para falar que ele se arrependeria de seus atos e que fosse mais malevolente com o povo, que seria mais, assim, mais calmo com o povo, que não oprimia o povo mais. Mas ele não obedeceu e, em uma fatídica noite, em sua sacada, sacada que saía do seu quarto, olhou para a Babilônia e falou: Eis aqui a minha Babilônia, que eu edifiquei com as minhas mãos, para a minha glória. A partir daquele momento, Jesus o chamou e puxou para ser 7 anos de viver como animal. Que todas as coisas que você conquista, que todas as coisas que você faz, que será que você faz para o bem, dar glória somente a Deus. Somente a Deus você dar a glória. Somente a Deus que nós todos devemos dar glória para Deus. Glória somente para Deus. Não se glorie você mesmo. Em Daniel capítulo 4, versos 13 e 16. E as 7 semanas, 62 semanas, e a semana para fazendo 70 semanas, determinadas aos judeus. Daniel capítulo 9, versos 24 a 27. Essa é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. São tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. No livro Bliss. Aí no Grande Conflito, na página 276, na edição 2021. Em seu estudo da Bíblia, Miller encontrou vários períodos cronológicos que, segundo sua compreensão, estendiam-se até a segunda vinda de Cristo. Concluiu que eram tempos previamente estabelecidos. Atos capítulo 17, verso 26. Que Deus revelou aos seus servos. O Senhor declarou pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Assim, os que estudam a palavra de Deus podem confiamente esperar o que encontrarão nas Escrituras da verdade, claramente indicado o acontecimento mais extraordinário que ocorrerá na história da humanidade. Está aí, ó, a linha do tempo. Começou com a criação no ano mundi, né? O ano zero, ano mundi. Depois, o pecado. Tem aquela expressão que muita gente usa, que muitos teólogos falam, que não é todos que acreditam. E eu também, de uma certa maneira, também acredito que como Jesus foi considerado, quando veio à Terra, como o segundo Adão, que o primeiro Adão não cumpriu o que Deus tinha estabelecido para ele, que era com a sua esposa Eva, procriar, que eles tinham filhos, e dos seus filhos mais pessoas, que era uma descendência, e que ele se tornaria o chefe aqui das pessoas aqui na Terra, que ele dominaria e que não passaria pela morte, que era que antes do pecado, ele se Adão e Eva não tivessem pecado, as pessoas iam morar já no Jardim do Éden, que era já sem pecado, e ninguém morreria, mas o pecado ocorreu a morte. Então, por isso que eu acredito que da criação até o pecado, como Jesus viveu aqui na Terra 33 anos, e o seu ministério foi de 3 anos e meio, eu acredito que Adão e Eva, antes da criação até o pecado, foram-se 33 anos. Eu não estou afirmando, é só um achar, né, como se diz, né, só uma dúvida que eu tenho,
e que eu acho que isso ocorreu, mas não tenho certeza nenhuma, não tenho comprovação nenhuma. Muitos estudantes da Bíblia também relatam isso, mas ainda não tem comprovação, é só um achar. Aí está a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que na primeira fase aí, né, do ano 457 foi até o ano 27, foi até o ano 34, desculpe, até o ano 34, que foi os 490 anos que o anjo Gabriel falou para Daniel que o povo israelita teria a chance de se arrepender, a chance de voltar para Deus, de largar os seus pecados. 490 anos, que foi do ano 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo. Mas o povo israelita não se arrependeu e, com isso, matou Jesus, colocou Jesus na cruz e matou o mártir Estevão. Aí passaram a primeira parte, os primeiros 490 anos da profecia. E do ano 34 até o ano 1844 se passaram-se 1810 anos. Aconteceu tudo o que a história prediz, que a história conta, né? Que teve depois do ano 34, teve as pregações dos apóstolos, teve Paulo que perseguia os cristãos, mas Jesus o chamou e fez ele um vaso escolhido para pregar aos gentios, e com isso foi avançando até o ano 538, que foi a ascensão do Papa, a ascensão papal da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi de 1260 anos, do ano 538 depois de Cristo até o ano 1798 depois de Cristo. E o cumprimento até 1844, que foi o fim começou em 1798 com a queda papal. Ali começou também a Igreja de Filadélfia, que é amor fraternal, que é a liberdade, a ascensão das Bíblias, que a Bíblia ficou presa por 1260 anos na mão do Papa. Não deixava as Bíblias ser vendidas. As Bíblias eram aprisionadas. Por isso que quando o Papa Pio VI caiu, em 1798, a Associação Bíblica ressurgiu, abriu as portas e por isso começou a vender as Bíblias. E até a Filadélfia foi até 1844. Em 1844 começou a Igreja de Laodiceia, até o dia da volta de Jesus. Em 1844, além da ascensão de Jesus do lugar santo para o Santíssimo e de sacerdote para o sumo sacerdote, que o santuário ali foi purificado, começou também o juízo dos mortos. E além do juízo dos mortos, começou também a Igreja de Laodiceia, no mesmo dia, no dia 22 de outubro de 1844. O juízo começou. Aí está, 457 a.C. até 1844 depois de Cristo, 2.300 anos da profecia. Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e o seu galardão estará com ele para dar cada um segundo for a sua obra. Grande conflito na página 485. Essa profecia eu gosto de pregar. Se tivesse que pregar 1000 vezes, eu pregaria, porque eu amo essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Aí está a felicidade de Adão e Eva no jardim do Éden, brincando com os pássaros, brincando com os animais. Mas o pecado interveio. Em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2,
Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falam-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Quer dizer, falando aqui de Jesus Cristo, que estava junto com o Pai quando criou a terra, quando criou o mundo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, também fé no Senhor, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Com certeza vocês vão ter a vitória. Nós, vamos ter a vitória quando estarmos no lado de Cristo. Em Amós capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nunca revela sem revelar para nós, o que vai acontecer. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 19 a 21, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Quer dizer, estudam as profecias. As profecias são maravilhosamente um bom estudo. Estudem, focam nas profecias para vocês se prepararem para o tempo final. Não é brincadeira isso. Leva a sério. Aí está os enganos da sociedade. O que eles querem impor para as pessoas. O que Satanás quer desviar as pessoas das profecias. Satanás está sempre aposto para desviar pessoas das profecias bíblicas e levar as pessoas às enganações. Irmãos e irmãs em Cristo, quer saber o futuro? Pegue a Bíblia Sagrada e vocês vão saber do seu futuro. Não fiquem atrás de cartomantes, de iluministas, de pessoas que querem, num globo, que é da lâmpada aí, quer ficar te enganando, falando que está vendo as coisas, mas é mentira. Ela está querendo tirar o seu dinheiro. É mentira o que ela diz. Não corre atrás dessas coisas. Quer saber do seu futuro? Bíblia Sagrada. Aí outra enganação também. Tarô. Essa porcaria. Quer dizer, outra enganação. Tudo mentira. Aí em 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Com certeza. João está alertando o povo cristão sobre os enganos dos falsos profetas. Você quer saber provas bíblicas do profeta verdadeiro? Número 1. Prova das predições cumpridas. Em Jeremias, capítulo 28, verso 9, mas o profeta que profetiza a prosperidade será reconhecido como um verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se a realizar. Quer dizer, se você viu aquele profeta que profetizou, falou profeticamente que vai acontecer aquilo, e por um tempo isso acontecer, ele é um profeta do Senhor. Mas aquele que fala, que profetiza e não acontece, é um falso profeta. Número 2. Harmonia com a Bíblia.
Em Isaías capítulo 8, verso 20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quer dizer, se não pregarem certo, jamais verão o reino dos céus. Jamais serão salvos. Aí no livro Mensageira do Senhor, Ellen G. White, a lei, no hebraico Torá, é um termo bíblico usual para os escritos inspirados de Moisés, Deuteronômio capítulo 4, versos 44 a 45 e capítulo 31, verso 9. O testemunho se refere a um testemunho dos profetas, segunda Crônicas capítulo 23, verso 11 e João capítulo 3, verso 32. Em outras palavras, o que profeta diz deve ser imunizar o que Deus já revelou. E continua. Embora profetas posteriores possam revelar pensamentos adicionais com respeito ao plano da salvação, eles não entrarão em contradição com o que Deus disse antes. A imortalidade de Deus, Malaquias capítulo 4, verso 6, se confirma em suas revelações à humanidade. A Bíblia não é apenas a verdade inspirada, é também a norma decisiva de qualquer pretensão à inspiração. Na página 30 e 31. Número 3. Prova dos frutos. Mateus capítulo 7, versos 15 a 20. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Quer dizer, se você é um profeta verdadeiro ou está seguindo Jesus e estuda as profecias e passa para as pessoas que isso vai acontecer, pelos seus frutos vocês vão se reconhecer. Número 4. Testemunho inequívoco da natureza divino-humana de Jesus Cristo. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. 1 João capítulo 4, versos 1 a 3. Quer dizer, se você não prega que Cristo veio em carne aqui na terra, que fez maravilhas, teve seu ministério, curou bastante pessoas, pregou a sua palavra. Você que prega isso, você tem o Espírito Santo junto contigo, tem a unção de Deus. Agora, se você não prega isso, você é um anticristo. Continuando no livro Mensageira do Senhor, na página 32. Toda a verdade sobre a razão da vinda de Jesus, a razão porque ele se tornou nosso Salvador e exemplo, porque morreu e agora oficia como nosso sumo sacerdote. Tudo está envolvido na prova de um profeta verdadeiro. Manifestações físicas. Os profetas de uma pessoa sobrenatural com ele se comunica, eles sentem um senso de indignidade. Aí no 2, os profetas frequentemente perdem as forças. 3, os profetas às vezes caem por terra em profundo sono. 4, os profetas ouvem e veem acontecimentos em lugares remotos, como se estivessem realmente presentes. Quer dizer, Paulo, Isaías, Ellen G. White, que tinha visões. Aí no 5, os profetas às vezes não conseguem falar, mas quando seus lábios são tocados, eles conseguem fazê-lo. 6, os profetas muitas vezes não respiram, isso é verdade. Ellen G. White mesmo estava como se diz, tendo uma visão e não respirava.
sua irmã e várias pessoas que estavam ao redor dela colocavam assim, a mão na frente da boca dela e ela não respirava, porque estava tendo a visão. 7. Os profetas não têm consciência de que acontece ao seu redor, ainda que tenham os olhos abertos. Quer dizer, a pessoa o profeta fica focado na visão. Quer dizer, nem presta atenção no que está ao redor dela. Pode estar acontecendo um tiroteio, pode estar acontecendo várias pessoas brigando ao seu redor, querendo acertá-lo ou acerta sem querer. Mas se Deus chama aquela pessoa para mostrar uma visão, ela fica intacta ali, focado na visão. Número 8. Os profetas às vezes recebem força suplementar durante a visão. Quer dizer, se Deus chamou para ter uma visão, Ele não vai deixar você morrer, e sim vai te sustentar. Ele chamou você à visão. Número 9. Os profetas recebem força e alento renovados quando a visão termina. Número 10. Os profetas ocasionalmente sofrem algum tipo de lesão física temporária como sequela da visão. Quer dizer, deixa, né, a visão, como se diz, debilitada, mas com o tempo cura. O grande conflito na página 9. O fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para alcançar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. Aí está o memorial. Aí está os primeiros passos da Igreja Adventista, né? Ellen G. White, ali já velha, né? Que era já com uma certa idade, participando desse ministério, que de cada vez um ano, que ela tinha o encontro dos líderes para debaterem o que ia acontecer na igreja. Era uma concessão, né, que tinha. Era uma reunião que tinham, que uma vez ao ano eles falavam sobre os anos que viria da igreja, os acontecimentos, as profecias que iam pregar, né, que o número de pessoas que frequentava. Quer dizer, e aí parece que foi no ano 1905, mais ou menos, foi isso daí. 5 ou 1910. Foi quase nos últimos anos de Ellen G. White. E ela teve os livros, né, que ela escreveu, foram milhões de livros, né, milhares de livros, mas um pouco, né, dos livros que ela relatou. Os primeiros escritos, o livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, O Grande Conflito, O Maior Discurso de Cristo, Parábolas de Jesus, Caminho a Cristo. Aí ela fala: o Senhor transmitiu-lhe conselhos em assuntos como saúde, educação, vida familiar, temperança e publicações, temperança, evangelismo, ministério de publicações, dieta adequada, obra médica e outras áreas. Aí está o acontecimento que teve lá em Minneapolis, em 1888, como eu já preguei aqui no meu canal, numa pregação especial, falei sobre esse acontecimento. Já em 2018 completou-se 130 anos, e esse evento teve uma justificação pela fé, que foi um encontro dos adventistas, que foi um tempo também de perseguição sobre os adventistas, foi um tempo difícil, principalmente quando o Papa Leão XIII queria impor o decreto dominical, naquele ano, no século XIX, e teve uma perseguição avassaladora contra os que guardavam o sábado. Ellen G. White diz, em 1915,
Ano da sua morte, sua produção. As pessoas falam, né, aqui, né? Que era um texto, né? Falando sobre ela. Em 1915, ano da sua morte, sua produção literária totalizava cerca de 100.000 páginas, 24 livros que já haviam sido publicados, dos 2 outros manuscritos prontos para serem publicados, 5.000 artigos em revistas e publicações da Igreja, mais de 200 folheados e panfletos, aproximadamente 35.000 páginas datilografadas de documentos manuscritos e cartas, 2.000 cartas escritas à mão e material de seu diário, que quando foram ditalografados totalizavam outros 15.000 páginas datilografadas. Aí está, falando sobre essa reunião, né, que eu mostrei, o memorial de Ellen G. White lá nos Estados Unidos, que também tem aqui no Brasil, lá na USP, né, Engenheiro Coelho, também tem o memorial, né, sobre Ellen G. White e de todos os patriarcas, né, que fundaram a Igreja Adventista e que tiveram o espírito também de profecia, que relataram, né, sobre as profecias. Aí está, Ellen G. White, escrevendo um de seus livros. E as pessoas, né, indo visitar a Ellen G. White, né, o memorial da Ellen G. White. O William Foxell Abrint, PhD, ele viveu de 1891 até 1971. Em seu livro Forte Stone Age to Christianity, da Idade da Pedra ao Cristianismo, de Abrint citou a Sra. White. Dr. Abrint citou a Sra. White como um dos 5 indivíduos a quem ele considerava como sendo autênticos profetas durante nos últimos 250 anos. E a autoridade dos escritos de Ellen White. Os adventistas do sétimo dia não colocam os escritos de Ellen White no mesmo nível das escrituras. Mas então, qual seria a autoridade dos escritos de Ellen White? Quer dizer, muitos não colocam, né? Mas eu acredito nela. Cara, não venero. Cara, é outro negócio. Cara, desde o começo que comecei a ler os livros dela, desde quando eu fui batizado na Igreja Adventista, cara, eu falei por mim mesmo que não veneraria Ellen G. White, mas sim ler os seus escritos e acreditar nas suas revelações, nos seus escritos. O que ela disse no passado se vai cumprir agora no futuro. E estou vendo que está cumprindo. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 27. Não escrevo na revista um artigo que exprima meramente minhas próprias ideias. Eles são o que Deus me tem revelado em visão, os preciosos raios de luz a irradiarem do trono. O Comportor Evangelista, página 125. A irmã White não é a originadora desses livros. Eles contêm as instruções que durante a obra de sua vida Deus lhe tem estado a dar. Encerram a preciosa luz confortadora que Deus tem dado graciosamente à sua serva para serem dada ao mundo. Crede em seus profetas. No livro Crede em seus profetas. Em tudo isso, Ellen G. White reivindicava para si própria a mesma inspiração do Espírito Santo que moveu os antigos profetas a escreverem o que chamamos agora a Bíblia. A mensagem era de Deus. A ela, da mesma maneira que os antigos escritos bíblicos, veio a palavra do Senhor. E ela mesma relatou: eu sou a luz menor que leva as pessoas à luz maior. A Bíblia é sagrada. As Escrituras são a mensagem de Deus para todo o tempo e todas as pessoas.
É a vara de medir, a medida padrão, pela qual tudo deve ser auferido. É a diretriz suprema para todos os cristãos. Os escritos de Ellen White, por outro lado, são mensagens de Deus para um povo em particular. Sua igreja remanescente em um momento particular da história, o tempo do, o tempo do fim. Seus escritos não são uma norma nova ou adicional de doutrina, mas uma ajuda para a igreja no tempo do fim. Por isso, seus escritos têm uma finalidade diferente da escritura. Eles são a luz menor para guiar a luz maior. É que eu falei. Gerard Plefendi, The Authority of Ellen G. White Writings. Os adventistas do sétimo dia rejeitam a ideia de que existem graus de inspiração. Eles creem que Ellen White foi a mensageira de Deus e que foi inspirada, assim como os profetas do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, se Ellen White foi inspirada como os profetas do Antigo e do Novo Testamento, que autoridade deve ter seus escritos? A resposta só pode ser: eles têm a mesma autoridade que os escritos dos profetas não canônicos tiveram para o seu tempo. Quer dizer, como eu falei, eu acredito nos seus escritos. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 229. Ou Deus está ensinando a sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra ou é de Deus ou não é. Deus não faz nada em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Quer dizer, ela está fazendo um questionamento aqui, que ela viu que muitos duvidavam, né, de seus escritos. O livro Manual da Igreja Adventista, na página 15, relata: um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é um sinal identificador da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White como a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade, que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Com certeza. Aí está o pastor Alberto Tim. Ele relata: a autoridade dos escritos de Ellen White tem inspiração semelhante às das escrituras. Não existam diferentes graus de inspiração. Também a autoridade profética é semelhante à das escrituras. Não existem diferentes graus de autoridade profética. Rejeitar a mensagem de um profeta do Senhor significa rejeitar o próprio Senhor que a enviou. Lucas capítulo 10, verso 16. Mas a função é diferente das Escrituras. A Bíblia foi e é para todos os tempos e lugares. Ellen White aplica-se ao tempo do fim e à Igreja Adventista do sétimo dia. Aí vem a pergunta: será que existe alguma profecia de Ellen White sobre o tempo da vinda de Jesus? Com certeza tem. Com certeza tem. Antes de gente orar, eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre Ellen G. White. Fique com a capa dela aí. Vou mostrar um vídeo para vocês sobre o que as pessoas falam. Um documentário fala de Ellen G. White.
Vocês vão ver o que é relatado da história dela e como ela teve as visões que eu acabei de relatar aí no vídeo. E vocês também, se puderem assistir o filme dos Adventistas, né, como se tornou a igreja adventista, se tornou no mundo, vocês, se puderem ver, vocês podem ver que é maravilhosa a história. Fiquem agora com o áudio. A 15 minutos de carro, a uns 19 quilômetros ao oeste de Portland, Maine, se encontra o povoado de Gorham. Ao norte desse povoado está o Fort Hill. Foi aqui, no dia 26 de novembro de 1827, que as gêmeas Helena e Isabel nasceram. Seus pais, Roberto e Eunice Harmon. Os Harmons eram metodistas devotos, com 8 filhos para cuidar. Embora sua casa não exista, esse sinal indica sua posição aproximada. Mais tarde, a família mudou-se à cidade litoral de Portland, onde Roberto Harmon continuou o seu ofício de fazer chapéus, e a pequena Helena assistia à escola da rua Brackett. Mas aos 9 anos, a sua vida se transformaria dramaticamente em mãos de uma invejosa menina da escola. Helena, você é uma mentirosa. Você vai pagar por isso. Helena! Helena foi levada à sua casa na rua Clark, onde logo descobriram que o seu nariz estava fraturado e que todas as feições do seu rosto haviam mudado. Ela permaneceu em coma 3 semanas. Ao recuperar-se um pouco, logo percebeu a diferença que a sua aparência causara, no jeito que todos a tratavam. Helena Harmon tentou voltar à escola várias vezes, mas os resultados do acidente quase a impossibilitaram de estudar e reter o que aprendia. Sua mão tremia tanto que não podia melhorar a caligrafia e, finalmente, com grande relutância, ela abandonou todo o esforço para receber uma educação formal. Em março de 1840, Guilherme Miller veio para Portland e apresentou uma série de conferências sobre a segunda vinda de Cristo, na igreja que uma vez esteve nesse lugar, na rua Casco. A família Harmon assistiu às reuniões e Helena mais tarde escreveu sobre Miller. Ele explicava as profecias com uma precisão convincente e mantinha o público como que encantado. Helena Harmon muitas vezes disse que o ano de 1844 foi o mais feliz de sua vida. Mas com dezenas de milhares de outros, a família Harmon sofreu um amargo desapontamento quando Jesus não veio no dia 22 de outubro. Já para dezembro de 1844, a maioria dos que criam no advento haviam abandonado a confiança na validez do dia 22 de outubro. Helena Harmon e suas amigas aceitavam que o cumprimento das profecias dos 2.300 anos ainda ocorreria no futuro. Foi nesse mesmo mês que Helena recebeu algumas das quase 2.000 visões e sonhos proféticos que Deus lhe daria nos próximos 70 anos. Durante essas visões, ela era completamente inconsciente dos seus arredores e, como Daniel, ao receber uma visão, não respirava durante quase toda a revelação. As visões variavam. Algumas duravam pouco tempo e outras quase 4 horas. Algumas eram dadas em público diante de poucos e até centos de testemunhas. Nos primeiros 30 anos do seu ministério, eram geralmente acompanhadas por um fenômeno físico marcado que mostravam com forte evidência àqueles que observavam que a obra provinha de Deus.
outras lhe eram dadas enquanto orava, escrevia ou falava, e não eram acompanhados por fenômenos físicos. No entanto, nos últimos 40 anos do seu ministério, as visões eram geralmente sonhos proféticos, dados à noite. Helena Goldwhite, esposa, mãe, escritora e mensageira de Deus. Escolhida apesar de ser a mais fraca entre os fracos, chegou a ser uma forte torre para um povo, chamado por Deus nos últimos dias da história deste mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá bom, então vai, me convence. Muito mais fácil, muito mais prático. Já convenceu, né? História deste mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse vídeo mostra um pouco da... Aí está, povo de Deus. Esse é o vídeo de Ellen G. White sobre a vida dela e sobre as pregações de Guilherme Miller, que ele pregou, né, por 10 anos e teve aí o seu cumprimento aí, né, na profecia. Por isso que agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo para pregar essa verdade, a verdade da profecia, que todos nós devemos estudar a profecia, todos nós devem colocar em nossos corações o que vai acontecer no futuro, se preparar, meu Deus. Por isso, muito obrigado, meu Senhor, meu Deus. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!